Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de A Rainha Margot, projeto Clássicos. Eu vou falar sobre o livro e antes de dar sequência, só queria lembrá-los a se inscreverem aqui no canal se ainda não fizeram e se vocês gostam de livros, de filmes, de histórias interessantes e a curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Rainha Margot e Alexandre Dumas. Estou muito feliz de ter colocado esse livro aqui no projeto. Eu já tinha lido há 10 anos atrás e pensei, ótimo, eu só preciso dar uma passadinha de olho e já faço o vídeo. Ledo engano, eu me encantei pela história. Uma que eu também não lembrava, né? 10 anos depois eu não lembrava de uma riqueza de detalhes que a gente vê nesse livro. E me encantei, precisei ler em detalhes, mergulhei mesmo e terminei ontem. Essa história que conta de um momento da França muito forte, né? Onde a gente tem o Carlos IX como rei. Ele é filho da Catarina de Médici, que é uma super influenciadora do poder naquele momento. Ele é irmão da Rainha Margot. Então a história começa com o casamento dela e o rei de Navarra, que é o Henrique de Navarra. Ele é protestante e ela é católica. E nesse momento na França, os conflitos entre essas duas facções religiosas tá num crescente preocupante. Então o Carlos IX decide, de forma estratégica, promover esse casamento. Não existia exatamente amor entre a Margot e o Henrique, mas eles aceitam esse casamento, obviamente, e se casam. Esse casamento atrai uma série de protestantes para Paris, né? Uma grande festa, né? Ali no Louvre, enfim, eles são atraídos e o que vai se revelar um pouquinho mais para frente para uma grande armadilha, que depois vai se chamar de Noite de São Bartolomeu, um banho de sangue nas ruas de Paris, onde esses protestantes, que eram também chamados de huguenotes, que vem de uma palavra alemã, mas é uma forma pejorativa que os católicos se referiam a esses protestantes. Sim, eles caíram numa grande armadilha e foram massacrados nessa noite, né? Os católicos bem armados promoveram essa chacina que tingiu mesmo de sangue as ruas de Paris. E aqui, voltando ao Alexandre Dumas e as características dele, ele fazia essa pesquisa histórica. Então, tudo que está aqui narrado tem uma base de pesquisa, de fatos reais muito forte. E isso dá ele te transporta para aquele momento e eu acho que isso não tem preço. Eu adoro essa sensação e ele é uma das pessoas que consegue promover isso. Então, ele constrói a ficção dele dentro desse arcabouço de pesquisa. Então, existem personagens fictícios que vão se relacionar a personagens históricos. Então, são os fatos, os eventos que propulsionam a história para frente, essa trama. E assim a gente vai conhecendo aos poucos cada um dos personagens. Esse é um estilo bem típico dele, que a gente também vê no Ken Follett. Ele também usa essa fórmula adorável, eu aprecio bastante, né? Então, voltando aqui para ele, ele retrata esses eventos todos e traz dois personagens claramente fictícios. Que acho que é o Conde La Mole, que é um protestante que veio de uma região específica para esse casamento, e amando do Henrique de Navarra, né? Ele tem exércitos também associados a ele, e ele foi chamado porque se sabe que algo está para acontecer em Paris, além do casamento. Esse movimento entre as duas religiões, os atritos nesse crescente, acabam mostrando que algo vai acontecer. Então, Henrique chama os protestantes para Paris, né, facções, né, grupos deles, de apoiadores. E por outro lado, chega de uma outra região, um outro conde, o Aníbal Coconnas, alguma coisa assim. Eles se tornam amigos numa hospedaria ali do lado do Louvre, né?
são inimigos de religião, mas não se importam com isso e acabam se tornando amigos. O católico foi chamado pelo Duque de Guise, que é outra força política aí do momento. Ele que realmente tinha um caso com a rainha Margot. Então o casamento dela com o Henrique é de fachada, né? O Henrique também logo tem uma amante. Segundo o Alexandre Dumas, foi a Catarina de Médici que indicou, que influenciou a mocinha, que agora eu não lembro quem foi exatamente, mas eu coloco aqui para vocês, ela se tornar amante do Henrique. Ele que é um personagem que eu gostei muito, um cara inteligente, que lê nas entrelinhas, perspicaz, e ele tá na mira da Catarina. Ele chega com a mãe dele para esse casamento, e a mãe dele é assassinada, envenenada, com luvas envenenadas pelo René Blanc, que é o perfumista da rainha mãe Catarina de Médici, que o trouxe da Itália com ela, né? Mandou trazê-lo, eu acho, para preparar os seus perfumes, cremes e pozinhos que eliminam inimigos. Olha só que interessante. Ele envenenou as luvas que foram presenteadas para a mãe do Henrique de Navarra e que a mataram em alguns dias de forma cruel. Olha só, é esse tipo de intriga que a Catarina promovia. Ela que foi criada nesse sentido, né, por dois papas, né, tios papas, que mostraram logo cedo para ela que era o poder, que essas intrigas se justificavam e que ela tinha que manter os filhos dela no poder, né? É isso que ela tenta fazer. Ela, gente, só pra gente... Então, esse tipo de livro faz você viajar dessa forma no tempo, né? A Catarina, ela foi e se casou aos 14 anos com um dos Henriques, o segundo. Ele teve a sua morte prevista pelo Nostradamus. Esse é outro fato que sempre me intrigou, assim. Porque num torneio, era o torneio do casamento de uma das filhas dele com a Catarina, que teve, demorou um pouco, mas teve 10 filhos, 7 chegaram à vida adulta aí para participar desses jogos do poder. Bom, no casamento de uma das filhas, houve um torneio e uma lasca de uma lança entrou numa fresta que tinha no capacete do Henrique. E ele morre uns 10 dias depois desse incidente. Então, olha só, o Nostradamus previu isso. A Catarina, então, traz o perfumista, que é um outro personagem dessa história riquíssima. Assim, tem essa junção de católicos e protestantes que a gente vai ver que na noite de São Bartolomeu é terrível, né? Um banho realmente de sangue manchando as ruas de Paris. E a história vai se seguindo e a gente vai entendendo a luta pelo poder, porque o Carlos IX, ele visivelmente é debilitado e os dois irmãos dele, mais próximos, estão loucos para tomar o trono dele. E é isso que a gente vai percebendo aqui na história. As armações para colocar um dos filhos no poder. Ela queria o favorito dela, Duque ou Conde de Anjou, e ele vai para a Polônia, porque vaga o trono na Polônia e ela manda o filho para lá, mas ele vai ser trazido de volta quando o Carlos IX morre, aqui nessa história também. Ele acaba tendo essa saúde debilitada. A história mostra isso, né? Que seria uma somatória de problemas, uma certa culpa, remorso por causa das ordens que ele deu para que acontecesse a noite de São Bartolomeu, e eu acredito que isso seja possível mesmo. Ele que já era um cara impressionável, totalmente pau-mandado da Catarina de Médici, ele começa a ficar meio pirado e tuberculose, sei lá mais o que lá. Na história tem um outro requinte aqui, porque a Catarina, por sua vez, tenta eliminar a todo custo o Henrique de Navarra. Trouxe para casar com a filha, mas com a ideia de que na noite aí do massacre conseguiria eliminá-lo. Só que o cara, é gato, sabe? 7 vidas. Ele vai escapando das tentativas de assassinato.
Então ela se vê aí obrigada a tentar outros métodos. Ela tenta de várias formas aqui na história. E uma delas, o tiro sai pela culatra e acaba pegando no Carlos IX. Não é um tiro, eu não vou contar, senão fica sem graça, porque é eletrizante a história. Enfim, ela vai usar os serviços do René perfumista e envenenador para tentar eliminar o Henrique, e isso não dá certo. Não dá certo mesmo. Isso, terminando aqui o livro, a gente vai ver que é a tomada do poder pelo favorito dela, né? Esse Anjou que vira, acho que Henrique III. E o Henrique de Navarra foge porque a cabeça dele não tá valendo muita coisa ali. Ela quer dar um cabo nele, né? Então ele foge, mas a gente vai perceber que ele vai voltar depois e vai ser rei da França. É muito legal essa história. Esse estilo, como eu disse, a gente vê também no Ken Follett, eu gosto muito. E essa história da Noite de São Bartolomeu, a gente vê em outros livros, como por exemplo, A Noite de São Bartolomeu. É um romance psicografado do Rochester. Eu gosto muito dos livros dele, eu já falei isso em outro vídeo. É claro que é outro estilo, mas aqui eu tenho que fazer um elogio à editora, que foi a Boa Nova, assim como aos tradutores. Gente, esse livro ele é permeado de notas de rodapé que checam todas as informações colocadas aqui pelo Rochester. É algo que admirável e muito legal. Você viaja nessa história também, viaja na história, no tempo, e vai confrontando essas informações. É muito legal. Gosto muito desse livro. Um outro autor, já citado aqui hoje, o Ken Follett, também fez menção à Noite de São Bartolomeu na sua trilogia Os Pilares da Terra. No último volume, a Coluna de Fogo, o personagem principal ele está em Paris e ele testemunha a terrível Noite de São Bartolomeu. Então a gente tem aí 3 livros que trazem essa história. Quando a gente vai no do Rochester, existem outros livros aí citados, né, que tem as referências cruzadas, né, que eles vão checando a informação, e a gente percebe que essa história está difundida em outras obras. Mas eu pessoalmente li esses 3 livros. Acho esse momento, foi terrível, né? Quando você... É emocionante ler, emocionante no sentido de você pensar, gente, a intolerância, a violência, a maldade, porque assim, não foram só mortos os protestantes, né? Essa era a ideia de acabar com todos os protestantes nessa noite, né? Foi uma grande armadilha. Só que as pessoas estavam tão exacerbadas e violentas e oportunistas, né? No pior sentido dessa palavra, que eles eliminaram os desafetos, eliminaram o sofredor, coisas do gênero. Então foi uma noite sem lei, terrível, que a história não apaga porque ela tá aqui nos livros, mas pra gente aprender e não repetir nunca mais isso. Infelizmente, intolerância a gente vê nos dias de hoje, né? Já se passaram 500 anos, 400 e alguma coisa, anos dessas histórias, e a gente parece que não aprendeu, né? Mas tudo bem. Fica aqui a Alexandre Dumas e a Rainha Margot, uma história que eu amei e que eu espero que vocês também gostem, e gostem desse vídeo e curtam. E aí a gente vai para o mês que vem encerrar o nosso ano, o nosso projeto, a versão do nosso projeto desse ano. Tem mais o ano que vem, mas vamos para Charles Dickens e um conto de Natal. Então é isso, gente. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.